Estou muito feliz. Obrigado pelo convite, irmão Márcio. Obrigado a todos que estão aqui. Uma honra poder estar aqui com vocês nessa noite maravilhosa. E a gente vai falar sobre uma palavra muito interessante, uma coisa que Deus tocou no meu coração. Eu orei bastante a gente estar aqui hoje junto com vocês. E uma palavra que tem tocado no meu coração, e eu vou usar alguns exemplos da minha realidade como profissional, como médico, oftalmologista, e como alguns pacientes que eu atendo ao longo desses últimos 6 anos aqui de Volta do Maranhão. E contar para vocês uma coisa talvez que vocês não saibam. Que existem muitas doenças, pessoal, que não é só física. Existem doenças espirituais. Existem problemas da alma. O ser humano ele tem 3 partes: corpo, alma e espírito. E muitas vezes a gente só cuida da carne e a gente esquece que tem alma e espírito. E essa palavra de hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Amém? Quem está feliz hoje aqui, pessoal? Quem está sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar? Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, abra a Bíblia, por favor. Eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, a semente, ok? Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte da semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e logo não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Pai Santo Deus, estamos aqui em tua presença. Agradecemos por tua palavra, inerrante, infalível, suficiente. Estamos aqui, meu Deus, nesse momento. Fala com a gente, revela em nome de Jesus. Nos usa, através da nossa palavra, pessoas aqui sejam edificadas, pessoas sejam curadas, e para que a tua palavra, a tua honra e tua glória sejam exaltadas nesses próximos minutos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, nessa parábola nós percebemos algo muito interessante, né? Quando Jesus conta uma parábola em relação à parte do semeador que saiu para jogar sementes, e ele percebeu que 4 situações aconteceram. E aqui eu trago uma história para vocês muito interessante que marcou meu coração. Ela aconteceu mais ou menos 1 ano atrás. Para quem não sabe, a gente, na minha área profissional, eu sou médico, oftalmologista, cirurgião de pessoas com diabetes que estão ficando cegas. Essa é a minha área principal, que Deus me chamou para essa missão, aqui no estado do Maranhão. Então, tem uma história muito interessante do senhor Miguel, um paciente que eu atendi na cidade de Rosário. Pessoal, vocês não têm ideia, esse paciente chegou para mim totalmente cego, já despachado por vários profissionais, buscou solução até fora do estado e não encontrava, não tinha mais jeito para ele. E quando ele chega para mim, cego, eu pergunto para ele: e aí, vamos fazer sua cirurgia, cuidar de você? Tá bom, vamos lá fazer. Pessoal, fizemos a cirurgia dele, cirurgia perfeita, graças a Deus. Deu para corrigir todo o sangramento que tinha dentro do olho dele, a retina que estava toda descolada, a gente conseguiu, graças a Deus, colocar no lugar. E tinha tudo para ele enxergar, mas estava tudo certo. Mas eu senti o coração dele tão pesado, eu senti ele tão assim, duro, no sentido de fé, que eu comecei a fazer algumas perguntas para ele. Logo após a cirurgia, como já fiz várias cirurgias com pacientes dessa forma até pior do que ele, e conseguiram recuperar a visão. E a gente não entendia por que ele não conseguia recuperar aquela visão, pastor Márcio. E aí eu perguntei para ele: o que está acontecendo, seu Miguel? Doutor, eu tenho uma raiva muito grande dentro do meu coração. Falei: mas seu Miguel, raiva de quê? Doutor, eu não sei te explicar. Aí eu comecei a perguntar mais para ele, e ele falou assim: doutor, eu tenho muita raiva da minha irmã. Depois de umas 4 perguntas, ele assumiu: doutor, eu tenho ódio da minha irmã. Falei: é mesmo, seu Miguel? Ódio da sua irmã? É, doutor. Na hora o Espírito Santo fala comigo assim, dentro do consultório: pergunta isso para ele, seu Miguel. Aí eu fui e pergunto para ele: pastor Márcio, se fosse para você recuperar sua visão agora, mas para isso você teria que perdoar sua irmã, você perdoaria? O que vocês acham que ele respondeu para você? Sim. Amém? A gente vai entender isso ao longo dessa pregação de hoje. Amém? Vamos lá. Então assim,
A grande análise que eu percebo hoje em relação a cuidando de pessoas aqui no estado, e também conversando com outros amigos dentro do Brasil, é que existem tipos de coração. Existem pessoas de vários tipos. Existem graus de maturidade na fé. E isso está proporcionalmente ligado a essa pregação, a essa palavra do semeador. Deus falou muito comigo nesse momento. Então Jesus explica, tem um semeador e ele joga uma semente. Isso é falado agora nessa pregação, nesse trecho que eu acabei de falar com vocês. E aí uma semente caiu dentro do caminho. A outra caiu em solo rochoso. A outra caiu em solo espinhoso. E a outra foi fértil. Nessa parábola fica muito claro, pessoal, a gente entender a seguinte coisa, que a semente é a mesma, a semente é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, uma cirurgia, uma exortação, uma palavra é a mesma, mas quem recebe essa palavra é que muda. O solo é que muda. O solo são os nossos corações. E aqui eu quero deixar bem claro para vocês, como que está o coração do seu Miguel? Que tipo de mensagem, como que ele recebeu isso? Depois eu vou contar o final da história. Amém? Então assim, inicialmente essa semente caiu à beira do caminho, que as águas primeiro, é como se fosse uma pessoa, um paciente, por exemplo, com diabetes, que é o que eu mais cuido na visão, em que a gente, o médico orienta para ele, leva uma palavra, gera uma orientação, mas que essa mensagem, ela nem chega a ser absorvida pela pessoa. Então muitas vezes, nós que estamos aqui, recebemos uma palavra de Deus, recebemos uma orientação, seja médica, seja um direcionamento para um tratamento, seja para alguma coisa na vida, e a gente nem liga para aquilo, pessoal. Eu mesmo já fui assim, já tive esse coração. Muitas vezes eu vinha para a igreja, tá falando essas coisas, não sei nem o que está acontecendo. Era uma palavra, uma semente, e eu era um solo ali à beira do caminho. As aves levavam essa palavra e não entravam no meu coração. Então muitas vezes a gente pensa nesse primeiro grupo de pessoas, onde a palavra vem e ela não faz diferença nenhuma na nossa vida, porque as aves tiram essa palavra do nosso coração. O segundo tipo, vocês conhecem alguém assim, pessoal? Alguém que recebe uma palavra, mas que essa palavra não fez diferença nenhuma na vida dela? Faz sentido isso? São aquelas pessoas que mais sofrem com doenças. São pessoas que recebem uma educação, mas que elas não ligam, porque a árvore levou, porque alguém roubou, o inimigo, no caso, tirou essa palavra e penetrou no coração. Isso é muito preocupante, pessoal. Segundo, o solo rochoso. O solo rochoso, aqui a palavra de Deus fala assim, em que a mensagem até chega no coração da pessoa. A palavra chegou, a orientação chegou para aquela pessoa, para aquele paciente, para ele comer melhor, para ele usar seus medicamentos, para ele buscar uma saúde mais adequada, para ele ter disciplina de saúde. Mas, por não ter raiz, essa informação ela foi compreendida, mas não foi seguida. Funciona assim, pastor Eliane. Quando a pessoa chega, recebe uma orientação, ela diz que vai cumprir aquilo, mas logo quando está chegando em casa, eu não vou seguir isso nada, eu sei me cuidar sozinho, eu sei comer. Quem é esse doutor para falar comigo? Para me ensinar a comer alguma coisa? Aquele negócio para poder cuidar de um colírio, eu sei como é que eu cuido do meu olho direito, mas não sei disso não. Funciona mais ou menos assim. Então, o primeiro nem recebe a palavra, o segundo recebe a palavra, mas ele não segue aquela recomendação, pessoal. Quem se identifica com isso aí às vezes? Você recebeu, entendeu a palavra, mas daqui para casa já mudou tudo. O inimigo já conseguiu roubar a informação e impedir que essa semente, essa palavra germinasse no coração de vocês. Deu para entender isso? A gente tem esse discernimento hoje, daqui a poucos minutos, essa pregação vai acabar. E aí, como é que vai ficar o coração de vocês? Será que vocês vão ser o solo fértil? Será que vocês vão ser o solo que vai receber a palavra e vai permitir que ela frutifique no seu coração? Amém? Terceiro solo, pessoal, aquele solo de espinhos. É a pessoa que recebe uma palavra, é aquela pessoa que essa palavra ela cresce um pouco mais, mas infelizmente ela não deu fruto. Então funciona mais ou menos assim. É aquele paciente que está sentindo um problema e que ele vai no médico, o médico prescreve um tratamento para ele até começa o tratamento, pessoal. Ele começa o tratamento. Ele passa um mês cuidando direitinho, ele mudou o seu estilo de vida, ele abandonou os vícios, ele se distanciou do pecado, ele está seguindo uma coisinha correta, ele está vindo na igreja todo domingo, ele está orando todos os dias, ele está fazendo jejum, oração e Bíblia, ele está buscando ser a pessoa mais alinhada em Cristo. Essa pessoa está indo bem, mas de repente o quê?
o trabalho, as preocupações, tiram a atenção dessas pessoas, tiram a atenção do tratamento, e com isso elas param de se cuidar. Esse é o terceiro solo, o solo espinhoso, aquele que atrapalha. Ou seja, você começou, mas infelizmente você não chegou a dar fruto, porque o inimigo veio e roubou a sua palavra, roubou a sua semente. Quem está fazendo isso aqui faz sentido para vocês, pessoal? Sim ou não? Amém. E por fim, o quarto solo, pessoal, que é a terra fértil. Aqui na palavra de Deus está muito clara. Essa palavra, quando ela chega e cai no coração preparado, cai no solo fértil, no solo que está pronto para que haja uma germinação da semente, essa palavra multiplica. Essa bênção, ela dá fruto. Essa pessoa entendeu a mensagem, ela entendeu a mensagem de cuidados com a saúde, ela entendeu a mensagem de Deus para a vida dela. Ela não quer mais voltar atrás. Essa pessoa dá fruto. E aqui é interessante que ele dá fruto, não só um fruto para um, ele dá fruto para 30, ele dá fruto para 60, ele dá fruto a 100. 100 por um. Uma pessoa salva para Jesus, ela multiplica para 100. Amém. Faz sentido para vocês, pessoal? Uma família onde a palavra de Deus penetrou e ela germinou e frutificou, ela vai multiplicar para 100. Vocês são bênçãos. Quem recebe a palavra de Deus e recebe essa palavra e permite que ela multiplique na sua vida, você vai multiplicar para 100. Você vai conseguir multiplicar e ajudar ainda muito mais pessoas. E é isso que o paciente consegue entender isso, graças a Deus, dentro hoje das clínicas, e ele consegue multiplicar essa bênção na vida de outras pessoas. A gente não veio no mundo, Deus não fez a gente para ficar só, não fez a gente para acumular bens, para acumular riquezas, não. Ele nos fez como um instrumento para iluminar a vida de outras pessoas. E é por isso que eu estou aqui, pessoal. Toda vez que eu sou convidado para uma pregação, para dar uma palavra, eu nunca recuso, apesar de uma vida tão corrida que vocês não imaginam quanto. Mas é sempre um prazer muito grande, porque aqui é um momento de frutificação. Aqui é um momento onde eu posso testemunhar o que Deus fez na minha vida, na minha família, e vou fazer vocês também multiplicarem, vocês se sentirem exortados, vocês se sentirem motivados para levar a palavra de Deus. Aqui hoje tem algumas cadeiras, mas tem pessoas, tem coração. Se tivesse uma pessoa só aqui, eu veria da mesma forma, com todo o coração, porque uma alma tem preço para Jesus. Vocês conseguem entender isso? Amém, amém, amém. Então, assim, para a gente poder entender diante desses 4 perfis, quem é que se encaixa no perfil inicial? Aquela pessoa que já ouviu uma palavra de Deus, mas que nem ligava. Quem já foi assim, pessoal? Eu já fui assim, com certeza. Quem já foi assim, tem que ter mais gente ali. Nós todos. Amém. Qual é a boa notícia? É que a gente pode mudar o coração. Deus pode mudar o nosso coração. Amém? E aí, quem já foi aquela terra rochosa que ouviu, legal isso aqui, mas isso aqui não dá para mim não, vou seguir outra coisa. Também já fui assim. Quem já foi o espírito, pessoal? Vou começar aqui bem, estou no pico, comecei a ler a Bíblia, mas agora parece que desmotivei um pouco, parei um pouco de seguir, mesma coisa. Agora, quem é solo fértil, pessoal? Quem quer seguir isso? Quem quer seguir Jesus e avançar cada vez mais e frutificar para 30, para 60, para 100 e experimentar qual é a vontade de Deus para a vida de vocês? Quem é aqui, pessoal? Levanta a mão. Glória a Deus por isso. E aí, diante disso, a gente tem uma análise final. A história do São Miguel. Você sabe o que ele respondeu diante de tudo isso? Ele falou que, vocês lembram, né? Miguel, paciente, tinha tudo para recuperar a visão, estava bem demais, mas quando eu perguntei para ele o que estava travando ele, qual era a grande mágoa do coração dele, ele me disse assim: doutor, eu tenho um ódio da minha irmã. Eu perguntei: você perdoaria a sua irmã se fosse para você recuperar a visão? Ele respondeu assim: eu prefiro ficar cego. Vocês entendem, pessoal? Vocês entendem como é a dificuldade do nosso coração de perdoar uma pessoa? Vocês entendem como é a dureza do nosso coração? Isso como ser humano. Na mesma hora, oramos por ele dentro do consultório. Aquilo me abalou profundamente. Eu perguntei, mas eu queria que ele respondesse assim: doutor, eu prefiro recuperar a visão. Mas ele respondeu o contrário. E ali eu vi quanto uma mágoa, a falta de um perdão, nos limita na nossa vida. Nos causa doenças, nos causa entristecimento, nos causa mágoas, que infelizmente o tempo não corrige, enquanto a gente não tomar a decisão de perdoar. Quem aqui já teve que perdoar uma situação muito difícil, pessoal?
Quem? Quem é que ainda está faltando perdoar alguma situação difícil na vida, pessoal? Você entende? Então, assim, o perdão, ele é um dom de Deus, é uma graça, é uma decisão. Ela começa racional e Deus faz isso tudo acontecer. É como se o perdão fosse, para vocês entenderem, uma transferência de justiça. Então, não sou eu que faço justiça com as próprias mãos. Eu transfiro para Deus a justiça. É como se a pessoa tivesse que prestar contas com Deus e não comigo. Eu costumo dizer o seguinte: a gente tinha uma célula aqui no Renascença, com os amigos da igreja, e tem um dos meus amigos da célula, um pessoal muito próspero aqui do Maranhão, e ele dizia que a gente tem uma dificuldade muito grande de perdoar pessoas. E aí eu falei para ele assim: mas é uma coisa, a gente se acha muito, não? Rapaz, eu não vou perdoar aquela pessoa. Quando a gente entende aquela parábola do credor, né, incompassível, né, a gente consegue, meu Deus do céu, quem sou eu para não perdoar? Depois de que Deus perdoou tanto a gente, meu Deus do céu, não tem como perdoar, pessoal, porque a gente foi muito perdoado. Só perdoa o próximo quem entende o tanto que já foi perdoado por Deus. Pare e anota todas as coisas erradas que a gente já fez na nossa vida, pessoal. O tanto de livramento que Deus já fez para nós. Tantas vezes que era para a gente morrer dirigindo bêbado. Tantas vezes que era para a gente poder tropeçar ou pegar uma doença por uma relação errada. Vocês imaginam isso? Tantas vezes que Deus livrou a gente de tantas situações. E agora eu não vou poder perdoar o meu irmão que está aqui do meu lado, que falou: eu sou falho também. Então, assim, é impossível, quando você entende o que Deus fez por você, de você não perdoar uma pessoa. Nessa oração, no curso de João Miguel, pastor Marcos, pastor Eliane, ele foi para casa, não falou naquele momento, mas quando ele voltou com uma semana, já sentia ele mais calmo, já começou a falar com a irmã dele. E aí eu senti: poxa, esse coração está mudando. Esse coração que está aqui, é quase a semente à beira do caminho, já está virando ali rochoso. E aí tem acompanhado ele já ao longo de um ano, pessoal. Ele está bem, falando com a irmã. Hoje o coração dele está mais próximo de Jesus. Toda a família evangélica, só ele que não ainda. Mas fica uma lição aqui final para vocês: que por mais que a gente permita que Deus transforme o nosso coração, marcas vão ficar pelo caminho. Então, quanto mais tempo a gente demorar sendo aquele solo inicial, aquele coração duro, mais situações vão acontecer, impedindo que a gente tenha um resultado final depois. O seu Miguel, infelizmente, ele não recuperou a visão. Ele é cego hoje. Talvez se ele tivesse 10 anos atrás perdoado a irmã, permitindo que Deus agisse no coração dele, ele poderia hoje ser uma pessoa de um solo fértil, multiplicar esse testemunho para mais pessoas e estar com a visão preservada. Aí eu pergunto para cada um agora aqui de vocês, nesse momento: quanto tempo vocês vão esperar? Quanto tempo nós vamos esperar para a gente perdoar quem tem que ser perdoado, para que a gente permita que Deus trabalhe no solo do nosso coração? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês de reflexão nessa noite de hoje. Eu sou um jovem médico, uma pessoa que Deus me abençoou muito, pessoal. Eu não tinha condição nenhuma de fazer medicina. E eu, com 15 anos de idade, eu falei: meu Deus, será que eu vou ter condição? O curso de medicina que eu fiz na Universidade Federal do Maranhão, meu Deus, 15 mil pessoas para 40 vagas. Eu não tenho condição nenhuma. Eu entreguei tudo para Deus. Deus não tem condição. Pois ele foi abrindo a minha mente. Pessoal, eu era gago. Até o final do curso de medicina, aos 25 anos que eu me formei, na UFA, 12 anos atrás, eu era totalmente gago. Eu não conseguia nem dar uma palavra. Quando eu era sorteado para dar um seminário, as palestras, eu ficava todo me tremendo. Eu tinha que decorar tudo na frente do espelho para poder começar a falar. Eu não conseguia falar, vocês sabem disso. E aí, meu Deus do céu, como é que eu fazia isso? Por isso que eu escolhi medicina, porque meu pai é procurador federal e meu pai queria que eu fosse juiz, que eu seguisse a área jurídica. Eu falei: pai, se eu chegar no tribunal para falar, eu vou travar bem no meio e vou cair de vergonha, tímido como eu era. Então Deus foi me abençoando, pessoal. Tudo que aconteceu na minha vida foi graças a Deus. E olhando para trás hoje, eu percebo o quanto Deus fez na minha vida. Mas Ele não fez na minha vida para dizer que eu sou a pessoa mais importante do mundo. Jamais. Ele me capacitou para que eu pudesse levar a palavra dele para mais pessoas. E hoje eu uso esse ministério, hoje de médico, de clínicas, eu e minha esposa, a gente usa isso para levar a palavra. Eu costumo falar que cada unidade clínica nossa é uma igreja. Nós temos 5 igrejas, pessoal, que Deus colocou no nosso coração.
E lá na clínica, vocês são convidados para conhecer se quiserem. São clínicas de oftalmologia, cuida de cirurgias de glaucoma, catarata, mas tudo assim, o mais importante é levar a palavra de Deus e fazer com que esses solos se transformem e para que toda a população do Maranhão seja solo fértil. É isso que eu estou buscando. É isso que é o sonho que se realiza na minha vida. Hoje, poder estar aqui sendo convidado e falar essa palavra. Hoje de manhã, eu vi na televisão, li no jornal, que está ocorrendo um cessar-fogo, um acordo de paz entre Israel e Palestina. Então, aquela guerra toda que está acontecendo há algum tempo atrás no nosso povo de Israel, que é o povo escolhido por Deus, está acabando. Talvez Deus permita que eu realize um sonho com a minha esposa, com o pastor Marcos, todos aqui, que a gente ia até Jerusalém. A gente poder conhecer, pessoal, terra santa, entender como foi esse momento, aonde Jesus estava quando teve essa parábola do semeador. Como foi isso que a gente trazia para o Maranhão? Porque o povo de Israel é um povo, pessoal, abençoado demais. Apesar de teimoso, às vezes desobediente, mas é um povo abençoado. Porque eu tenho certeza que são corações férteis, que são solos férteis. Então hoje, andando pelo Maranhão, as clínicas de Pinheiro, de Rosário, eu percebo assim, perguntar a Deus: Deus, me diz, me usa, eis-me aqui para ajudar o nosso povo do Maranhão a prosperar. Já morei em Brasília, morei em São Paulo e eu percebi assim uma energia, uma força diferente. A energia que eu percebo aqui no Maranhão é que há uma necessidade muito grande que a palavra de Deus seja mais distribuída e que as pessoas vivam essa palavra de Deus. Uma pastora amiga nossa, que é assessora do ministro que eu lembro lá de Brasília, esteve aqui no Maranhão. E a gente foi conversar com ela, eu e a minha esposa, que é uma grande pastora. Ela me indicou um livro do Davi, muito interessante. E foi naquele período das enchentes, ali em Igarapé do Meio, ali em Lago da Pedra, Acabal, teve uma enchente muito grande aqui no ano passado. E alagou muitas pessoas. E ela foi lá distribuir cesta básica, pastor Márcio. Sabe o que ela me disse, pessoal? Que quando ela chegou lá, os jovens receberam a cesta básica, né, porque estavam passando dificuldade e tudo mais. E ela percebeu, a pastora deu um discernimento espiritual para isso. Ela percebeu assim que o povo do Maranhão é um povo acomodado. É como se aquela situação fosse normal. É como se estivesse tudo bem, pessoal. A gente ficar aqui passando fome, a gente ficar numa escravidão espiritual. Então, na hora que ela me falou aquilo, eu falei: meu Deus do céu, levante pessoas aqui no estado do Maranhão. Levante pessoas para tirar esse povo da escravidão. Nós vivemos uma escravidão. Não é uma escravidão física, negro, açoitado, é uma escravidão espiritual. E nós seremos instrumentos, vocês, cada um que está aqui, de libertação desse estado. Amém. E isso começa com leitura da Bíblia, com oração, pessoal, e com jejum, para que a gente possa um dia ver a essa geração e para a geração dos nossos filhos, das crianças que estão aqui, um estado melhor, uma população próspera, uma população com uma educação adequada, um estado que seja referência do país em termos de Jesus. O Maranhão inteiro para Jesus. É o que eu profetizo, é o que está nas minhas orações todos os dias. E é o que eu peço para cada um de vocês. Todo avivamento, toda união de pessoas começa com oração. Nós estamos aqui agora para que a gente faça orações. Queria que o pastor Márcio depois viesse aqui para a gente fazer uma oração final pedindo: pensem na vida de vocês e que vocês tenham um coração cada dia mais fértil, um coração mais próximo de Cristo. Amém. É a mensagem que eu deixo nesse dia tão especial aqui para vocês. Minha primeira pregação feita fora da igreja, aqui da nossa igreja, aqui com meu amigo pastor Marcos. E que Deus abençoe cada um de vocês. E que esse caso, esse exemplo do senhor Miguel, seja, tem milhares de exemplos também. Tem pessoas que já operei que era macumbeira e depois se converteu a Jesus. São muitas histórias, pessoal. Mas essa história do senhor Miguel fica a lição. Não demore para aceitar que Jesus trabalhe no seu coração. Porque ele vai trabalhar sempre que você pedir. Mas as sequelas desse atraso na decisão, elas vão permanecer. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Foi um prazer e tenha uma excelente noite para todos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Alva falou uma coisa, missionário Álvaro, eu já tinha mencionado que eu tenho orado por ele na madrugada, pedindo a Deus que essa chamada que queima no coração dele, quando ele pôde compartilhar esse sonho, a gente conversando aqui, que ele compartilha assim com os funcionários. Você percebe, ele só tem um ano, irmãos. E
Álvaro, quando eu fui conhecer a clínica dele, após ele já estar formado, já casado, já estava em Brasília, contou as peripécias dele lá cozinhando, as coisas que ele viveu sozinho, né? Porque ele teve um pai muito presente, o pai dele levava ele para a bola, saía da bola e todo tempo com ele, ia para a clínica com ele, é um paizão, né? E a gente foi fazer a cirurgia da pastora, me lembro muito bem, esse detalhe eu quero deixar para ele, para vocês entenderem. E a gente foi fazer a cirurgia e tudo. E aí a gente conversou, o professor dele, da UFMA, que é o doutor Aquiles, é irmão do meu chefe, aí ligou, a gente conversou ali. Aí a pastora olhou para ele e disse assim: olha, eu te vejo assim, assim, assim. E uma luz e o evangelho, aquela coisa. Aí ele muito católico, né? Muito católico, né? Aí disse: tá tudo ele muito educado, ele sempre foi esse menino simples, desde que jogava bola, apesar de ter uma estrutura, mas ele sempre foi assim. Esse mesmo Álvaro que vocês estão vendo aqui, ele não mudou nada, por ser oftalmologista, por ser vice-presidente, não interessa, nada disso. Quem conversa com ele sempre foi assim. E aí ela disse que ele teria uma luz e tudo, e ele disse assim: minha querida, muito educado, eu sou muito católico. E aí os anos se passaram, após 2, 3 anos, eu vou levar meu chefe, liguei para ele, só olha, contei o episódio todinho para ele e tudo. E aí fiz uma consulta ali pela Coab, e aí a presidente, eu nem sabia, eu disse: mas eu tenho um amigo que vai ver para mim. Ela disse: quem amigo? Ela perguntou logo, né? Aí eu disse: o Álvaro. É o vice-presidente, é meu amigão, tá tudo certo. Aí eu digo: mas entre ele e a senhora, me desculpe, doutora, mas eu vou fazer meu amigo. Beleza. Era propósito de Deus, aí fui levar. Quando eu chego lá, eu olhei para a clínica, comecei a ver louvor, rapaz, você quer alguma coisa. Aí quando eu vejo o Álvaro, ele me olha: pastor Márcio, paz do Senhor. Eu digo: Jesus, só tu mesmo. O homem dando paz do Senhor, diga a Deus, não pode, só pode ser ele fazer esse milagre. E aí ele foi contar um pouco, né, que o Senhor, através de um líder que também serve, né? Esse negócio de serve, não está vendo com ele, né? E ali essa pessoa foi falando do amor de Deus para ele, e aí ele teve esse encontro. Chegou o dia daquilo que Deus falou lá atrás para ele, se cumpriu, né? E a gente pôde se encontrar, e ele entra a sua esposa, a última vez que eu levei a fazer antes de começar o ano, ela deu uma palavra, ela mandou todo mundo ficar em pé, a doutora Raíssa, e já deu uma palavra lá, e mandou: isso aqui é o fogo, ora aí, e ora, e eu aqui assinando uma ficha aqui, porque eu tenho que assinar a ficha de todo o protocolo, e ela já semeando a palavra para todos os pacientes, né? Ela usa a ferramenta, né, de profissional de trabalho, de cuidar da vista humana para poder cuidar da vista espiritual, que essa é a principal, que tem cegado. E ele falou uma coisa interessante, ele disse que a palavra é a mesma, né? É como fundamento. Aquele que ouve a palavra, pratica, vive a tempestade. Aquele que também não ouve a palavra e não pratica, vive também a tempestade. A diferença é a base. É essa base que nós queremos construir, que Ele quer construir no Maranhão. E a base é Cristo. Amém. Ele que vai fundamentar a estrutura da gente, o nosso coração. E a gente crê, eu já até contei para ele aí como é que será a carreta, ou a Scania, não sei o que ele vai levar, ele vai fazer o social. A doutora Raíssa, para quem não sabe, ela é apaixonada por ação social, inclusive ela queria ver no Natal, só que foi muito corrido e eles também tiveram que viajar, foi de Deus. Quer olhar as crianças, fazer um primeiro, a gente vai marcar. Ela pediu até para ver com o Álvaro, né? Mas a gente vai isso mais para frente, para ver a visão que às vezes a criança tem e não sabe, e eles têm essa paixão. E eu só tenho que agradecer a Deus, né, por ver o cumprimento de Deus, da palavra de Deus profética na vida dele, e a gente fica muito feliz de poder ver ele. E aí a gente vai estar umbriado aí, quando dizer assim: vamos para o estado do Maranhão, nós vamos lá.
a carreta lá, olhar, Olha só. olhar e saúde. Eu dei um tema nas minhas orações na madrugada aí por ele, eu dei um tema. Orando e já imaginando com ele, né? Vai olhar uma nova visão para ele, é uma coisa assim. Então, onde ele vai chegar, todo mundo, ele é o doutor, todo mundo vai pelo doutor, né? O doutor que interior é assim. Aí não sabendo ele que ele é o doutor, filho do doutor que é Jesus. Amém. Aí ele aproveita o olho clínico que a pessoa enxerga, e às vezes as pessoas enxergam. E aí ele vai levar o olhar espiritual. Amém. E você pode ir lá, você pode conhecer a clínica e você vai ver. Comprovadamente, ele estava atendendo uma paciente, ele me chamou lá dentro. Eu fui. Aí lá essa paciente estava afastada, e aí ele foi lá e semeou essa doença, assim. O Senhor pode te curar, o Senhor, isso, entendeu? Ele é um evangelista nato, irmãos. E aquele cara que Deus levantou para evangelizar, essa paixão queima no coração. Então vamos orar. Álvaro, obrigado. Bom, primeiramente, é uma honra estar aqui com vocês hoje. É sempre maravilhoso estar na presença do Senhor. E todos os dias, como o pastor falou, como o Álvaro falou, a presença de Jesus é concreta, é real na nossa vida. Não é só naquilo que é nas nossas casas. E o que eu desejo para vocês, é o que eu desejo para mim. Esse ano de 2025, que vocês sejam apaixonados por Jesus, como nós Amém. somos apaixonados por Jesus. Eu quero ser apaixonada cada dia mais. Aleluia. Eu quero me aprofundar, me mergulhar na palavra dele, ler a Bíblia novamente. Nós já lemos ela toda no ano 2023, vamos ter ler de novo esse ano. E eu desejo que vocês tenham sede pelo amor de Jesus. Sede Aleluia. pela vontade, porque, gente, só Jesus, ele é o único caminho, a verdade, a vida. Não existe outro caminho e não existe melhor caminho. O melhor caminho é ele. Então, que vocês sigam o caminho de Jesus, profetizam bênçãos, vitórias, sucesso, muitas felicidades, muita saúde, paz, prosperidade para a vida de cada um de vocês, pro lar de vocês. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Márcio, obrigado a todos aqui, obrigado, pastora Eliane, obrigado, irmã Maria, pela confiança, por poder cuidar dos seus olhos, é uma bênção. Eu li, mas Dona Maria, e aí, assim, antes de toda cirurgia, a gente faz oração, e a gente tem uma coisa que, assim, orar antes é dependência. E eu quero dizer para vocês, eu dependo totalmente de Deus. Sem Deus, minha vida não é nada. Pode perder tudo na vida, só não quero perder o favor de Deus na minha vida. Amém. De maneira alguma. Orar antes da dependência, orar durante a cirurgia. Às vezes a gente passa por situações difíceis. Imagina operar no olho de uma pessoa, pessoal. Imagina. A gente passa é comunhão, orar durante a comunhão. E orar depois é gratidão. Então, assim, orar sem cessar, pessoal. O que está faltando na vida de vocês está na oração que vocês ainda não fizeram. Amém. Tudo Deus resolve.